Será que o programa Mais Professores e o PND vão salvar a educação brasileira? Bom, quando a gente vai no site dos Mais Professores, que eu até recomendo que vocês entrem lá para ver, existem vários benefícios, alguns já estão ocorrendo, outros ainda vão ocorrer, mas que eles partem de mais ou menos três princípios, certo? O primeiro princípio é o de que existe, né, uma desvalorização do professor, da categoria, que existe uma desvalorização salarial e uma falta de formação e da existência de mão de obra. Então, a mão de obra que tem é pouca e mal formada, ganha pouco e não é valorizada pela sociedade. Tudo bem, não fala da instituição escola, não fala do sistema educacional, da metodologia, da pedagogia, não fala do comportamento dos alunos, da ausência dos pais, ele não toca nesses pontos. Até porque nenhum político vai tocar muito nesses pontos, porque senão vai perder um monte de voto. Então, ok, ele não vai falar sobre isso, e se falasse, não seria abertamente na cara das pessoas. Então, o site está falando do quê? De uma ajuda de formação, uma ajuda financeira, um incentivo. Então, por exemplo, se fizer licenciatura, o Estado Federal vai ajudar a pagar essa sua formação, certo? Seguindo determinados critérios que estão lá no site. Então, ele está tentando formar a mão de obra, incentivar a formação de mais professores. Se você for para regiões periféricas, que normalmente têm índices educacionais mais baixos, ou, enfim, regiões, a maioria delas estão norte, nordeste, interior dos estados, enfim, né? As regiões que costumam ter índices mais baixos por falta de infraestrutura, em várias questões. Se você for para esses locais, o Estado, né, o governo federal, vai pagar para você um salário de R$ 2.000 por mês durante 2 anos. Então, é um incentivo financeiro para você estar lá, para você escolher esses colégios. Depois tem aquela carteira nacional docente, que seria como se fosse o carteirinha de aluno, estudante, onde você ganharia desconto nas empresas que participarem desse programa. Então, também não é uma coisa para tudo, certo? De certo modo, não é bem uma novidade, porque o seu lerite, né, o seu pagar, se você provar que você é professor, recebe salário de professor, que é muito baixo, você ganha desconto no cinema, por exemplo, coisas assim. Mas a ideia dessa carteira nacional docente, essa é uma coisa nacional, certo? Ser professor te abre portas, certo, no país todo, mas até o momento que a gente, pelo menos o que eu fiquei sabendo, que eu li, é que a gente ganha 10% de desconto em viagens. 10% de desconto, né, falando em porcentagens, é um décimo, é uma mixaria. Mas é um desconto, né? Desconto é desconto. Então, qual é a outra questão que ele traz? Traz o PND, né? O processo Prova Nacional Docente, algo do gênero, que é uma prova que todos os professores fazem, né, ou todo mundo que quer ser professor, e essa nota vale para o Brasil todo. Então, qualquer instituição, pública ou privada, que queira selecionar um professor, pode utilizar a nota do PND como parte do seu processo seletivo ou como todo o seu processo seletivo, desde que deixe isso claro lá no edital do concurso, no edital do processo seletivo daquela empresa, enfim. Então, o PND é o Enem dos professores. Então, quem quer ser professor vai ter que ficar fazendo PND como uma forma de obter maiores oportunidades de trabalho, o que é algo bom, algo interessante. Né? É um Enem. Né? Que nem antes tinha um vestibular, agora você tem um Enem que ele é muito mais prático. Se você quiser ter chances de estudar no país todo. Mesma coisa o PND. Você não tem que ir até o Maranhão fazer uma prova lá, você já tem a sua nota do PND, que é nacional. E é isso. Então, o que esse projeto nos mostra? Que a visão do problema educacional é uma visão de curto prazo e de mão de obra, certo? Então, ele não está dizendo que a culpa é do professor, mas ele está dizendo que a culpa não é do sistema educacional, certo?
Ele está dizendo assim, olha, a culpa não é de como a educação funciona, como uma escola funciona, como uma sala de aula funciona. A culpa não está nos alunos, nem nos pais, né, nem na sociedade, os valores da sociedade, não. A culpa está na falta de mão de obra, certo? Nós temos poucos professores. Nossos professores não têm uma boa formação, até esqueci desse ponto, que tem um ponto importante, que é a possibilidade de fazer mestrado, doutorado e pós-graduação através de instituições que estão dentro desse programa Mais Professores. Você tem que ir no site para você saber quais são. Então tem lá doutorado, mestrado, graduação, pós-graduação. Você tem que ir lá na parte de formação continuada para você ver que existem ali oportunidades de você melhorar a sua formação, o que também é, a princípio, uma forma de você garantir a melhor pontuação em concurso público, maior chance de ser contratado em empresas privadas, etc. Porém, novamente, não está tratando da essência do nosso problema, nosso país, na questão de educação nacional, de projetos de educação. Então ele sai desse debate e vai para um debate muito, eu diria assim, burocrático, pragmático, talvez econômico. Olha, né, o problema é falta de professor, um salário meio baixo, falta de descontos, né? O professor não tem prestígio, então vamos dar uma carteira como se ele fosse um policial que tem um distintivo. É aquele negócio, né? Você vai ser contra? Não, certo? Mas, cara, você vai ficar mostrando sua carteira para as pessoas assim? Não sei se o professor curte muito esse tipo de coisa, sabe? Principalmente hoje em dia. Então, eu acho que o projeto não é ruim, né? Você é contra. Você é contra, se fosse 1% de desconto, eu não ia ser contra, porque é um desconto. Mas não resolve, certo? Não é esse o caminho. Como o próprio nome do projeto é mais professores, então a ideia é só ter mais professor mesmo. Mas a questão é, vai resolver o problema da educação? Não vai. E não adianta o cara ter um pós-doutorado em pedagogia paulo freireana se acontece com ele o que acontece com os professores hoje. Então, assim, programas educacionais a nível nacional que resolvam ou tentem resolver os nossos problemas só serão alcançados quando eles forem tratados como problemas nacionais, e não uma coisa superficial, temporária. Não, o problema do bullying, o problema da falta de estrutura, o problema dos baixos salários, o problema da falta de representação política dos professores, enfim, são problemas, né? A falta de projetos de alfabetização para as crianças, tudo isso está faltando, né? Independente do governo. E isso é também nacional, mas aí é você mexer num vespeiro, né? Então nenhum grupo político quer, sabe, pegar isso na mão, porque depois a culpa é dele, entendeu? Então fica todo mundo meio que um pé em cada canoa, não sei o que, tá? Joga um pouco para lá, joga um pouco para cá, aí o problema não resolve, né? Vai sendo empurrado ali, né? Ou vai se testando de maneira indireta, que é o que estão fazendo hoje, né? Transformar as escolas nessas escolas de metodologia ativa, mão na massa, aluno que determina grande parte do que acontece em sala de aula, o professor como mediador, tudo isso são formas de você mudar o sistema educacional. Mas mudou, novamente, o professor, certo? Mudou o livro didático, a didática, mas não mudou o sistema continua o mesmo. Certo? Os problemas que impedem a educação brasileira de avançar são os mesmos. Então, é uma iniciativa positiva? Sim. É bom para os professores? Sim. É bom para quem for professor, é muito bom. Vai resolver os problemas? Não, não vai, porque os problemas do Brasil não têm a ver com formação de professor, nem com falta de incentivo temporário financeiro e nem com desconto em loja ou em viagem. Enfim, eu diria que a melhor coisa é o PND, né? O PND é uma ideia muito boa, porque a longo prazo é bom, que nem o Enem, e também a parte boa é essa parte da formação continuada, ou seja, você, através do site, pode, que é desse programa, você pode, por exemplo, conseguir um doutorado que antes você não conseguiria. Certo? Então tem que ir lá para ver as regras
né, do sistema de cada faculdade, enfim, quais são as instituições, mas tem sim lá essas possibilidades, oportunidades, o que é muito bom. Então é isso. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e colocar a sua opinião. Grande abraço, hein?